Uma nação pequena no leste europeu e com um passado de múltiplas influências. Alma romena, estética soviética, monumentos incríveis e um forte amor pela produção de vinhos. Embarque comigo em uma jornada por um país ainda desconhecido por muitos. Bem-vindos a Moldávia. Hoje continuaremos na Moldávia, indo em direção a uma das rodoviárias centrais para pegar uma marshrutka, as minivans soviéticas, em direção a Tiraspol, a capital da Transnistria. A Transnistria é uma região que declarou sua independência unilateralmente da Moldávia e atua como um país independente, mesmo sem reconhecimento algum. No caminho, vemos velhos edifícios no estilo brutalista soviético e casas rurais mais simples, até chegarmos na fronteira, onde temos o passaporte controlado e recebemos um cartão de imigração que nos permite ficar 12 horas no país, caso não comprovemos a hospedagem. Obviamente que esse tempo de permanência pode se estender, mas para isso é necessário mostrar as reservas de hotel. Todo esse procedimento é bastante parecido com o que acontece até hoje, seja na Rússia, seja na Bielorrússia, ao se chegar pela fronteira terrestre. A paisagem nos transporta para os anos de 1970, quando a União Soviética dominava toda essa parte da Europa. Casas antigas, carros antigos, uma vida pacata e poucos elementos ocidentais até chegarmos à cidade de Tiraspol. A viagem demora cerca de 1h30, desde Chisinau, e é bastante tranquila. Logo na chegada, já me deparo com o antigo mercado da cidade, que funciona há décadas como uma enorme feira, onde produtores rurais e artesãos podem vender seus produtos. Tudo com aparência muito fresca e um movimento intenso de clientes, o que mostra a predileção dos locais por comprar em mercados deste tipo. Durante o período de minha visita, havia muito vento por toda a cidade, portanto peço já desculpas por alguns problemas com o áudio. Caminhar por aqui é bastante tranquilo e seguro. A criminalidade é baixíssima nessa região do mundo e a polícia está sempre presente. E sejam todos muito bem-vindos à Transnistria, essa região que de jure faz parte da Moldávia, mas de fato é um país independente há mais de 30 anos. Estou aqui na capital Tiraspol e há várias particularidades, há vários traços da forte influência russa e também da cultura remanescente soviética, como vocês podem ver nessas bandeiras, desses monumentos. Eu acredito que são poucos aqueles que mostraram essa região em português para vocês, então me acompanhe no vídeo de hoje, bem completo, pela Transnistria, mostrando as particularidades políticas dessa região e alguns símbolos interessantes que ainda sobraram aqui. A gente vê esse é o Suvorov, que na verdade é um dos militares russos que fundou a cidade há cerca de 230 anos, e aqui a gente vai continuar explorando e vendo quão interessante e peculiar é essa região no mundo. Bom, para começo de conversa, a Transnistria faz parte de um seleto grupo dos chamados países que não existem. Por que são países que não existem? Porque funcionam de maneira independente, de fato, com as suas próprias moedas, seus próprios governos, muitos deles seus próprios passaportes e até mesmo placas de carro, como é o caso aqui, mas não tem o reconhecimento internacional de quase nenhuma outra nação. No caso da Transnistria, outras 3 nações não reconhecidas
Abkhazia, Nagorno-Karabakh e também Ossétia do Sul são as únicas que reconhecem, e elas mesmas não são reconhecidas por quase ninguém. Então nós temos aqui essa limitação do reconhecimento, mas eles funcionam independentemente de qualquer outro país, apesar de, perante as Nações Unidas, estarem sob, obviamente, o controle de alguma outra nação, aqui no caso a Moldávia. Aqui se utiliza os rublos da Transnistria, uma moeda emitida pelo Banco Central do país e que tem um valor nominal superior aos leus da Moldávia. Quando se visita o país, o recomendável é trazer euros e trocar em qualquer casa de câmbio da capital, já que a utilização de cartões estrangeiros é bastante limitada. Bom, e aqui vocês conseguem ver não só o símbolo, o emblema nacional, que é remanescente daquela época, inclusive a Moldávia, que fazia parte da União Soviética, era a República Socialista Soviética da Moldávia, aqueles que eram mais pró-Rússia, depois do momento da separação do antigo país comunista em vários países, entre 15 repúblicas, nós temos eles temendo aqui nesta região, além do rio de Dniester, que a Moldávia se juntasse com a Romênia, exatamente por ter muitos simpatizantes da causa russa e também muitos étnicos russos, cerca aí de 30%, eles resolveram declarar sua independência unilateralmente. Houve uma guerra que não durou muito tempo e, comparado com outras guerras, não matou tanta gente, acho que foram cerca de 600 pessoas mortas, e aí nós temos o estabelecimento de uma república que segue os mesmos modelos em alguns aspectos do que era a antiga União Soviética, exemplo dos símbolos, de um super presidencialismo, apesar de termos aqui mais de um partido, além, é claro, de termos toda essa estrutura da arquitetura, dos símbolos e também da língua russa, que são remanescentes aqui até o dia de hoje. Vocês conseguem ver, é um país bonito, arrumado, né? Uma cidade bonita, arrumada, mas que de fato você tem que passar por uma fronteira para conseguir chegar aqui, e os costumes, a língua é totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados na Moldávia. Então, do aspecto étnico, aqui nós temos praticamente uma divisão em três, no qual os russos são a maioria por pouco, cerca de 29% são russos, 28% moldávios e aí perto dos 25%, acho que 26% ucranianos. A gente vê que isso é remanescente exatamente das diversas divisões que aconteceu tanto na época antes da Segunda Guerra Mundial quanto depois no Império Soviético, em que partes daqui da Transnistria em alguns momentos fizeram parte da Ucrânia e outros momentos da Moldávia, mas o que nós temos hoje aqui é a predominância da língua russa e também de toda essa característica remanescente do antigo Império Soviético, que mantinha exatamente essa região com um certo status elevado, por ser uma capital ampla, também importante do ponto de vista estratégico, por estar do outro lado de um rio. Nós sabemos agora, no contexto da guerra da Ucrânia, como isso tem sido importante em algumas regiões, além, é claro, de toda a preferência da população que aqui vive para aumentar ou pelo menos manter os seus vínculos com os russos de uma maneira mais forte do que o vínculo com o resto da Europa, com a eventual entrada na União Europeia e entre outras instituições mais ocidentais. Bom, e como vocês podem ver, aqui tem uma grande estátua de Vladimir Ilyich Lenin e atrás temos a sede do governo da Transnistria, porque apesar de ser um país que não existe de jure, de fato eles funcionam como uma nação independente, tem até o próprio dinheiro e as próprias decisões são tomadas aqui no governo, no espécie de parlamento da Transnistria. É uma situação muito interessante porque eu já estive em outros países que não existem, exemplo do Chipre do Norte, até mesmo Kosovo, e são países que são considerados pela comunidade internacional, pelo menos grande parte dela, pelas Nações Unidas, como parte de uma outra nação que aí sim tem o reconhecimento desses territórios, teria pelo menos a legitimidade sobre esses territórios. Mas para as pessoas que aqui vivem isso pouco importa, afinal eles seguem a sua própria vida, têm seu próprio passaporte, têm seu próprio dinheiro e também o seu próprio governo, mantendo até
um grande símbolo da história socialista comunista do mundo, Vladimir Lenin, aqui bem na porta da porta de entrada. E não deu outro, eu tava aqui e a polícia já veio me tirar lá da frente. Obviamente que estando em um país com remanescências soviéticas, a gente está num estado policial, onde tudo é amplamente observado, tudo é amplamente regrado pela polícia. Liberdade de expressão ou de até mesmo imprensa são valores que aqui nunca existiram. Ele já até tirou foto do meu passaporte, tirou foto do meu visto aqui da Transnistria, né, meu passe de trânsito para o dia, e qualquer outras intercorrências eu já estaria ferrado. Portanto, tenho que tomar cuidado aqui o que eu faço, porque a gente continua num país com poucas liberdades. Bom, e aqui a gente tem esse memorial às vítimas da guerra que eles tiveram com a Moldávia, lembrando que tiveram apoio dos russos entre mais ou menos 1990 e 1992, aqui com o nome dos mártires, daqueles que caíram na guerra, né, que a gente costuma falar. E não poderia deixar de ter também, aqui muito perto, um monumento sobre a grande guerra patriótica, aí, a guerra 1941-1945, onde a União Soviética, como eu sempre digo para vocês, foi o país que mais perdeu vidas civis, militares. Alguns calculam 24 milhões de pessoas, num contingente de aproximadamente 70 milhões, portanto é muito grande, cerca de 15% da população, e em todas as grandes cidades da antiga União Soviética há alguma menção, alguma homenagem a esses chamados heróis da pátria na grande guerra patriótica, a nossa conhecida Segunda Guerra Mundial. Até mesmo menções à guerra afegã soviética, que aconteceu entre 1979 e 1989, aparecem. Se você quiser entender mais sobre esse conflito, recomendo que veja minha playlist do Afeganistão, país que visitei em 2021. E algo interessante é que, obviamente, na época soviética, o ateísmo era considerado a religião oficial. Nós não tínhamos a possibilidade de muitos dos povos, tanto cristãos quanto muçulmanos, dentro da União Soviética, de praticarem livremente a sua fé. Uma das remodelagens que foram feitas pela Rússia e adotadas aqui, obviamente, pela Transnistria, é essa manutenção de toda uma estética extremamente militarizada, com valores soviéticos, com a valorização de todo aquele passado glorioso, ao mesmo tempo que há a reintrodução de toda a igreja ortodoxa em grande parte desses países, e a fé volta a ser um elemento crucial, tanto dos políticos quanto da sociedade, que de certa forma ficou apenas adormecida durante aqueles 70 anos da União Soviética, já que sempre foi um elemento importante das sociedades russas e eslavas de uma maneira geral. A partir dos séculos X e XI, a história da Transnistria esteve sempre fortemente ligada à história da Ucrânia, tendo feito parte, inclusive, do poderoso Estado Rússia de Kiev, em inglês Kievan Rus, que estabeleceu a base das nações eslavas orientais nos séculos seguintes. Em consequência das invasões dos mongóis no século XIII, esse estado foi extinto e passou por diversas mãos até que no século XVIII foi incorporado pelo Império Russo. Com a Revolução Russa, a partir de 1917, a Transnistria foi então anexada à então criada República Socialista Soviética da Ucrânia, isso no ano de 1919, e posteriormente anexada como um todo à União Soviética em dezembro de 1922. A Transnistria, então, se tornou uma entidade política autônoma em 1924 com a proclamação da República Socialista Soviética da Moldávia, que incluía o território. Em 1939, a Alemanha nazista e a União Soviética assinaram o Pacto de Não Agressão, também conhecido como Pacto Germano-Soviético ou Pacto de Ribbentrop-Molotov, o que deixava claro o interesse soviético por territórios situados na Romênia.
No período, observou-se grandes esforços para a russificação da Transnistria, inclusive com estímulo ao assentamento de imigrantes de etnia e língua russa à região. Durante a guerra, os romenos que lutavam ao lado dos nazistas ocuparam a região, que seria posteriormente recuperada pelo Exército Vermelho da União Soviética. Símbolos russos como estátuas dos czares do passado estão sempre presentes. Aqui, Catarina II, também conhecida como Catarina a Grande, evoca os valores desta mentalidade. Bom, eu acho que as imagens falam mais do que a minha própria voz, mas vocês veem como é organizada essa cidade limpa. Essa talvez não seja a realidade do interior desse país, mas de maneira geral as grandes cidades soviéticas sempre tinham essa pomposidade, as pessoas viviam muito bem, com escola, com trabalho, obviamente que tem várias críticas sobre esse sistema, mas aquelas pessoas que hoje em dia sentem certa nostalgia daquela época é por conta disso. Quando você vê que, apesar de um governo ditatorial, as coisas parecem funcionar, as pessoas que vivem em regimes democráticos falhos, como é o caso da Moldávia, acabam sentindo essa nostalgia, essa falta daquela época que muitos consideram gloriosa. Eu não estou dando a minha opinião, eu estou falando apenas aqueles relatos que eu coleto aqui ao longo de minhas viagens. Mas é um ponto muito válido para eu deixar aqui como reflexão para cada um de vocês. Gosto muito de andar a pé, muitas vezes sem um caminho fixo, para que assim possa explorar os cantos menos conhecidos de cada cidade. Por aqui, durante minha caminhada, parei na Igreja Ortodoxa da Natividade, construída no final dos anos 1990 e que funciona como a diocese para Tiraspol e Dubassari, duas cidades importantes da Transnistria. A arquitetura clássica e cores fortes nos remetem a diversas outras igrejas ortodoxas dessa região da Europa, desde a Bulgária, passando pela Romênia até a Ucrânia ou até mesmo a Rússia. Há também casas mais simples e bairros que não aparentam estar no melhor estado de conservação. Mas não vemos sujeira, violência ou grandes problemas sociais, o que no fundo faz com que a população não coloque tanta importância em detalhes estéticos. Escolas grandiosas em estilo soviético se mantiveram, uma das heranças de muitos países da antiga União Soviética, algo que já mostrei para vocês durante a série do Uzbequistão. Olha, vocês podem ver que não muito longe do centro, você já cai nesses bairros que são típicos blocos soviéticos, como eu mostrei para vocês, com vários prédios cúbicos, né, nesse formato bastante característico, e no centro tem esses parquinhos para as crianças. Vocês podem ver aqui, ó, tudo isso muito característico de toda aquela época. Então vocês percebem que há esses contrastes, né, a tentativa de renovação, mas ao mesmo tempo a dificuldade de inutilizar prédios que estão inteiros, que estão funcionando bem, então não teria o porquê. E parte da população é apegada a isso, então é difícil, são as contradições que você vê não só aqui, mas em outros países que não faziam parte da União Soviética e ficaram também sob o domínio da cortina de ferro, do antigo bloco socialista, se assim podemos dizer. Na década de 1980, as políticas de Perestroika e Glasnost de Mikhail Gorbachev, secretário-geral da União Soviética à época, permitiram a liberalização política em nível regional. Isso levou à criação de vários movimentos políticos em todo o país e um aumento do nacionalismo na maioria das repúblicas soviéticas. Na República Socialista da Moldávia, em particular, houve o ressurgimento significativo do nacionalismo pró-Romênia entre os moldavos étnicos. Em agosto de 1989, o Soviete Supremo da República Socialista da Moldávia adotou o moldavo como a única língua oficial, juntamente com o russo, que foi mantido apenas para fins secundários. Com isso, devolveu ao moldavo o alfabeto latino,
declarando uma identidade linguística romeno-moldava compartilhada. Como os planos para as grandes mudanças culturais na Moldávia foram tornados públicos, as tensões aumentaram ainda mais e, posteriormente, as minorias étnicas se sentiram ameaçadas pelas perspectivas de remover o russo completamente como a língua oficial. Isso tudo culminaria com a guerra em 1992 e a subsequente declaração de independência da Transnistria. Bom, e aqui mais um exemplo da arquitetura soviética. Nós temos aqui o Dom Svetov, que deveria ser talvez a casa dos soviéticos. Eu falo russo muito mal, entendo só algumas palavras, eu sei ler em cirílico pelo menos, então Dom eu sei que é casa, Svetov geralmente é do povo ou dos soviéticos, enfim. Se eu fiz algum erro, vocês colocam aqui no comentário, mas é inegável aqui a face de Vladimir Lenin e toda essa estrutura que permanece rua após rua. Inclusive aqui não muito longe está a Ulitsa Lenina, que é a rua de Lenin. Então esses símbolos são remanescentes, eles vão continuar aqui e a população não quer que tire. Inclusive a última vez que eu estive aqui nem estava tão pintado, eles reformaram e você vê o apreço que eles têm por alguns desses ícones que ainda restaram. Ainda tenho muitos detalhes e muitas coisas interessantes para contar e mostrar para vocês, seja aqui em Tiraspol, como também na cidade de Dubassari, no interior do país. Tudo isso lhes mostrarei no próximo vídeo dessa série que será postado em breve. Não perca!